Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje faremos a revisão do conteúdo cinemática vetorial. Vamos lá? Temos aqui a composição de movimentos. É muito fácil observarmos a composição do movimento em situações práticas do nosso cotidiano. Podemos notar, então, que o movimento de um móvel em relação a um referencial e notarmos, que este móvel também se movimenta em relação a outro referencial. Outro exemplo prático de composição de movimentos é a escada rolante. Quando estamos com pressa e subimos junto com a escada, temos que o movimento resultante será o somatório entre a nossa velocidade e a velocidade da escada. Portanto, as relações entre as posições, velocidades e acelerações vão nos mostrar que é possível realizar o estudo de um corpo em relação a um determinado referencial indiretamente. Em outras palavras, temos que o movimento do móvel C em relação a um móvel A é a composição do movimento entre o móvel C em relação ao móvel B e o movimento do móvel B em relação ao móvel A. Temos aqui, o nosso exemplozinho ilustrado. Temos então os carros A, B e C, certo? E temos também aqui a sua posição vetorial, em que R, B, A é a posição vetorial do carro B em relação ao carro A. Temos também aqui a posição vetorial do carro C em relação ao carro B e a posição vetorial do carro C em relação ao carro A. Podemos, então, calcular, certo? Efetuar a soma entre RCB e RBA, ou seja, o vetor posição ou posição vetorial do carro C em relação ao carro B e a posição vetorial do carro B em relação ao carro A. Em outras palavras, temos que a posição vetorial do carro C em relação ao carro A é igual à posição vetorial do carro C em relação ao carro B, mais a posição vetorial do carro B em relação ao carro A. Se esses carros eles começarem a se movimentar, vamos ter então, aqui a velocidade, certo, de um carro em relação ao outro. E se essa velocidade ela sofrer uma variação, vamos ter então a aceleração, certo? Agora vamos estudar o lançamento oblíquo. Assim como a composição de movimentos, certo? Tudo que estudamos na revisão da aula passada será muito importante para entendermos o lançamento oblíquo, que pode ser facilmente observado em situações cotidianas, como por exemplo, quando observamos, uma bola sendo chutada por um jogador de futebol rumo ao gol. Logo, temos que, para simplificar o estudo do lançamento oblíquo, podemos usar e devemos usar os conceitos de decomposição de um vetor e da composição do movimento. Portanto, vamos ter aqui que a velocidade inicial do lançamento é o vetor velocidade V0 e suas componentes vão ter módulo. V0x vai ser igual a V0 cosseno de alfa, certo? E a componente da velocidade inicial no eixo y será igual a V0 seno de alfa. Percebemos também aqui, através do nosso gráfico, que no lançamento oblíquo o corpo vai efetuar um movimento cuja a trajetória assemelha-se muito a uma parábola, certo?
vamos ter então aqui um movimento parabólico. Já falamos a respeito da velocidade inicial, que terá componentes no eixo x e no eixo y, certo? Temos então que a distância entre o início, né, entre a posição inicial e a final desse corpo é dado pela distância máxima e, né, o ponto máximo alcançado por este corpo tem o nome de altura máxima. Na altura máxima, percebemos que a velocidade no eixo y é igual a zero e a velocidade no eixo x será igual a v0x. Podemos ainda desprezar a resistência do ar. Se desprezarmos a resistência do ar, perceberemos que a única força que vai agir sobre este corpo durante todo o movimento será o seu peso, produzindo, né, uma aceleração vertical para baixo de intensidade constante. Temos então que a aceleração que vai estar agindo sobre este corpo é a aceleração da gravidade. Podemos então imaginar, né, o lançamento oblíquo, certo? Como a composição então de um movimento vertical e de um movimento horizontal. Temos então que o lançamento oblíquo ele vai ser decomposto em dois movimentos parciais, uniforme segundo a horizontal e uniformemente variado segundo a vertical. Porque, né, vamos ter o movimento uniformemente variado na vertical, porque aí teremos a presença da aceleração da gravidade, que por sua vez age exclusivamente na vertical. Temos ainda aqui o físico e matemático Galileu Galilei, ele propôs, né, o princípio da independência dos movimentos, que é aplicado aqui no lançamento oblíquo, que diz o seguinte, que o movimento do corpo na direção vertical não é afetado pelo seu movimento na direção horizontal e vice-versa. O princípio da independência dos movimentos, ele pode então ser entendido para a composição de um movimento em geral. Temos então, né, que na horizontal, ou seja, no eixo x, teremos movimento retilíneo uniforme e as funções horárias é dada por x igual a x0 mais a componente da velocidade inicial do eixo x vezes o tempo, em que v0x ele será constante e diferente de zero. Na vertical, ou seja, no eixo y, vamos ter movimento retilíneo uniforme e as equações ou funções, melhor dizendo, as funções horárias são y igual a y0 mais a componente da velocidade inicial no eixo y, v0y, vezes o tempo menos meio de gt ao quadrado, em que g é a aceleração da gravidade. E Vy, né, é igual a V0y menos g vezes t. Portanto, só para fixar melhor, teremos que no ponto de altura máxima, né, no h máximo, o módulo da velocidade no movimento vertical será zero, Vy igual a zero. A distância horizontal, certo, entre o ponto de lançamento e o ponto de queda do corpo é denominado distância máxima ou alcance máximo. Nesse ponto, vamos ter y igual a zero. Temos ainda que a posição do corpo em um dado instante é determinado pelas coordenadas x e y. E, né, por conta da resistência do ar, a trajetória real de um corpo lançado obliquamente para cima, ela será mais curta do que a ideal, descrita, né, pelo corpo, se desprezarmos a resistência do ar. Então, quando desprezamos a resistência do ar, o corpo ele leva o mesmo tempo para subir e para descer. Isto vai ocorrer
porque a aceleração provocada pela gravidade na subida será a mesma na descida. Temos agora o lançamento horizontal. O lançamento horizontal ocorre quando jogamos ou lançamos um objeto horizontalmente a partir de uma certa altura. O lançamento horizontal ele pode ser entendido, como um caso particular do lançamento oblíquo. Porém, aqui no lançamento horizontal, vamos ter um ângulo de lançamento alfa igual a 0 graus. Assim como no lançamento oblíquo, o lançamento horizontal ele pode ser decomposto em dois, um na direção vertical e outro na direção horizontal. Temos ainda, que podemos escolher, certo? A escolha da trajetória, ela é arbitrária, mas aqui vamos escolher a nossa trajetória orientada para baixo. Logo, G será positivo, tendo seu valor de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Y0 será igual a 0. E o y, será igual a altura. Portanto, se desprezarmos a resistência do ar, a única aceleração que vai atuar sobre este corpo é a aceleração da gravidade, que tem, como direção a vertical. Então, a aceleração da gravidade vai influenciar no movimento deste corpo somente na vertical. Temos, então, que na vertical o movimento do corpo será uniformemente acelerado, enquanto na horizontal o movimento deste corpo será retilíneo uniforme. Portanto, as componentes da velocidade inicial é dada por V0x igual a V0 e V0y igual a 0. A componente vertical, certo? Como falei anteriormente, vai estar sob a ação da aceleração da gravidade, então y será igual a meio de gt ao quadrado e vy será igual a g vezes t. E a sua componente horizontal, temos que x é igual a V0 vezes t, e V0x será igual a V0 igual a V0x igual a V0, que por sua vez é constante e diferente de zero. Em qualquer instante de tempo vamos ter que o vetor velocidade será igual a vetor velocidade no eixo x mais o vetor velocidade no eixo y. Em módulo, vamos ter que v ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Agora, vamos falar um pouco a respeito dos movimentos circulares. Uma partícula, ela realiza um movimento circular quando a sua trajetória é uma circunferência ou um arco de circunferência. Então, se a trajetória de um corpo é uma circunferência ou pelo menos parte dela, podemos dizer que o corpo ele executa um movimento circular. Neste caso, podemos então descrever, certo, o movimento do corpo com grandezas angulares. Temos aqui então a posição angular. O arco de circunferência S vai corresponder ao ângulo central φ. Portanto, φ será igual a S dividido por R, em que S, espaço linear, será igual a φ vezes R. Embora possa ser medido em graus, já que estamos tratando aqui de ângulos, o espaço angular geralmente é medido em radianos, certo? Temos ainda que, se variarmos o espaço angular, a posição angular, teremos então velocidade angular média. A velocidade angular média é dada por ΔΦ, variação do espaço angular, dividido pela variação do tempo. A unidade para velocidade angular média é o radiano por segundo. Variando a velocidade angular média, temos então a aceleração angular média.
em que, né, a aceleração angular média será igual a delta ômega dividido por delta t. A unidade para a aceleração angular média é o radiano por segundo. Podemos observar ainda que, né, teremos também as grandezas instantâneas. Então, temos a velocidade angular instantânea, que nada mais é do que o limite para a qual a velocidade angular média, né, em que o intervalo de tempo ele é tão pequenininho que ele tende a zero. O mesmo vai valer para a aceleração angular instantânea. Para as grandezas instantâneas, teremos então a grandeza linear igual a grandeza angular vezes o raio. Temos então que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, ou, né, a velocidade angular igual a v dividido por r. Temos também que a aceleração linear será igual à aceleração angular vezes o raio, ou, né, temos que a aceleração angular será igual a dividido por r. Falando a respeito dos movimentos circulares, precisamos compreender o conceito de período e de frequência. O período nada mais é do que o intervalo de tempo necessário, certo, para se efetuar uma volta completa, ou, em outras palavras, é o intervalo de tempo entre duas passagens consecutivas por um mesmo ponto, ou seja, o intervalo, né, gasto numa volta completa. Já a frequência é o inverso do período, logo a frequência é o número de voltas que vai ocorrer na unidade de tempo. A frequência é representada pela letra F e sua unidade de medida no sistema internacional é o Hertz, que corresponde ao inverso do segundo. Agora, vamos falar a respeito do movimento circular uniforme. Um corpo ele realiza um movimento circular uniforme quando a sua trajetória é circular e o módulo do vetor velocidade é constante e diferente de zero. Portanto, no movimento circular uniforme, a aceleração resultante ela será dirigida para o centro da curva, aqui, olha, e, né, o que vai alterar constantemente a direção e o sentido do vetor velocidade, porém não vai haver alteração em seu módulo. Temos então que o módulo do vetor velocidade será constante e diferente de zero. Portanto, temos que a aceleração centrípeta, certo? Aqui temos a aceleração resultante igual a aceleração centrípeta, terá módulo igual a v quadrado dividido por r. A respeito dos movimentos circulares, ainda temos algumas relações que são muito importantes. Temos aqui, né, frequência igual a 1 dividido pelo período e a velocidade angular igual a 2π dividido pelo período, ou, né, ômega igual a 2π vezes a frequência. Temos também que a velocidade linear é igual a ômega r, sendo a aceleração centrípeta igual a v quadrado dividido por r. Vamos substituir esse valor aqui e teremos aceleração centrípeta igual a ômega ao quadrado vezes r. Lembrando, né, que F é a frequência, dado em Hertz, T é o período, dado em segundos, V a velocidade, medida em metros por segundo, a aceleração centrípeta é medida em metros por segundo ao quadrado, R, o raio, medido em metros, e ômega é a velocidade angular, medida em radianos por segundo. Para determinar a função horária do movimento circular uniforme, devemos, né, dividir todos os termos da função horária do movimento retilíneo uniforme e obteremos então φ igual a φ0 mais ômega vezes t, em que φ é a posição angular final, φ0 a posição angular inicial, ômega será a velocidade angular e t o tempo. Para finalizar,
vamos estudar o acoplamento de polias e rodas dentadas. Temos então, que as máquinas acionadas por motores têm sistemas girantes que exigem diferentes frequências de rotação fornecida por um só motor. Para isso, o eixo desse motor ele é acoplado a polias de diferentes diâmetros por meio de correias e engrenagens. Temos então o exemplo, bem prático da bicicleta, certo? Temos então que podemos acoplar engrenagens e polias, podemos acoplar engrenagens e polias, ou roldanas de duas formas. Temos então o acoplamento coaxial e o acoplamento periférico, certo? Aqui, primeiro para o acoplamento periférico, teremos ligação por correia, certo? Então, polias e correias vão se movimentar no mesmo sentido. Aqui, teremos então o contato entre as rodas e as engrenagens. Nesse caso, vai haver uma inversão no sentido do movimento, sendo então velocidade em A igual a velocidade em B. Portanto, vamos ter que o raio de A vezes a frequência de A será igual ao raio de B vezes a frequência de B. No acoplamento coaxial, certo? Com o mesmo eixo, temos que as polias elas vão descrever o mesmo ângulo central no mesmo intervalo de tempo. Portanto, temos aqui ômega A igual a ômega B, ou seja, a frequência em A será igual à frequência em B e o período em A será igual ao período em B. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.